A gente já vai ter desfalques nessa Samuca, inclusive podemos até falar sobre isso. O Jonathan Jesus, né? Que é um jogador que provavelmente não vai para esse jogo, mas não preocupa para a sequência. Exatamente. Ô Caramujo, agora eu tô até em dúvida sobre esse jogo de sábado, porque a informação de agora é que ele tá treinando, o Jonathan Jesus. Então, por que eu fui atrás aí sobre isso? O Fabrício Bruno tá suspenso, mas talvez também você não arrisque o Jonathan Jesus num jogo desse, né? E aí você vai precisar, se você colocar lá, por exemplo, João Marcelo e Vidalba, tem que ter pelo menos um zagueiro da base no banco, né? E hoje eu acho que ainda não subiu nenhum garoto da base para treinar. Amanhã tem a última atividade, depois o Cruzeiro viaja de voo fretado lá para o Rio de Janeiro. Então, tô aguardando. Para terça, acho que o Jonathan tá dentro, né? E se teve o problema de luxação, você não pode correr o risco no jogo de sábado. Eu acho isso. Agora, vamos ver aí o que o Arthur Jorge vai definir, vai conversar com o atleta. O Fabrício está suspenso e eu tô curioso também para ver essa lista dos relacionados aí. É ruim esse tipo de jogo assim, porque quando eu vou montar meu time, eu tiro quase todo mundo, velho. Então como que eu vou fazer um time mesclado, véio? Não sei como que vocês montam aí, mas aí eu quero ver a dupla lá, Neisser e Lúcio, aí o Felipe Moraes de um lado, aí quando eu vejo eu tirei todo mundo, véio. Zé Lucas e Matheus Henrique de volante. Também. Eu também vou tirar Mas aqui, sabe o que eu acho? Eu acho que esse seria um jogo, já que vai preservar, pra testar algum tipo de variação. Deixa, sei lá, tipo assim, os pontas no banco, sabe? E aí coloca o Lúcio e o Neisser. 3 volantes. Não precisa nem necessariamente ser, tipo assim, 3 volantes, porque o Felipe Moraes já atuou nessa formação com 3 ali no meio. Ele talvez fosse o único a não ser volante, aí sei meia, lá, né? Zé Lucas e Matheus Henrique e ele mais um meia, não tão avançado, são coisas que eu acho que seriam interessantes de testar. Essa parte da zaga foi uma situação que a gente começou a debater ontem à noite também, porque aí entra num ponto, tem só o Fábio, se não vai forçar tanto o Jonathan, aí tem o João, vai jogar. O Vidalba, que poderia ser um cara a ser preservado, vai ter que jogar na esquerda. De zagueiro, né? De zagueiro. O Rojas vai jogar de titular, porque tem o Kelvin, mas eu duvido muito que, tipo, do nada São Januário, escalação João Marcelo e Kelvin. Duvido, assim, absurdamente. Aí bota João Serve e Kelvin. Vai lá. Eu confesso que eu seria esse maluco, assim, lá, joga aí. Sabe? Tipo, gente, é o Cruzeiro contra o Vasco. Vocês vão marcar o Spinelli, cara. Sabe, não é tão difícil marcar o Spinelli. Aí, de repente, hoje eu tô atraindo. Acaba com a carreira do menino. Assim, ele mete 3 gols, acaba o ano, ele fez esses 3. Nossa, quem era o zagueiro no dia que ele tomou os 3 gols? Aí tá os highlights lá, fazendo pivô em cima do menino. Mas assim, acho que seria interessante, pelo menos, ter como opção, né? Porque assim, o Jonathan Jesus, entendo, legal, né? Às vezes o jogador tem esse tipo de lesão no ombro, né? Aquela coisa, colocou ali no lugar e tudo mais, tem uma dor local e depois já segue o baile, já tá em condição de jogo, mas se tiver qualquer risco assim, né, se ele jogar aqui, agrava a possibilidade de ficar fora do clássico, porque hoje, né, é o zagueiro mais confiável do Cruzeiro. Sim. Assim, então, e até pela qualidade na saída de bola também, é bem importante que a gente tenha o Jonathan na terça, acho que nesse jogo aí, e se for para colocar João e Vidalba na zaga, eu faria esse acordo, viu? Por mais que o Vidalba vai estar cansado pro outro jogo, mas sei lá, eu não sei se o Vidalba vai ser titular contra o Atlético de novo. Não consigo cravar isso. Você acha que o Rojas volta? Não duvido. Não acho que ele vai manter, viu, o Vidalba. Acredito que sim, viu? Porque... que eu acho que o jogo do Vidalba não foi lá grandes coisas, mas não foi tão abaixo. Eu acho que o jogo do Fagner não foi bom. Sim, mas o Fagner, ele cansa rápido. Rápido, né? A autonomia dele na parte física. Eu até acho, por exemplo, o Fagner vai ficar de fora, né? Desse jogo aí. O William deve ser o titular. O William e Calma Moraes, enquanto o Samuel Venâncio desligou a câmera. Mas foi montar o time mesclado. Tá montando o time mesclado ali, é o time mesclado, menos mesclado da história, é um time inteiramente reserva. A gente só coloca lá, tipo, Otávio. Mesclei pode ser até o Cássio também, cara, porque se o Cássio tá aí tentando voltar pra pegar ritmo, talvez seja um jogo interessante pra ver o Cássio de volta, né? Pontos fortes do Cruzeiro, especialmente em grandes jogos, em partidas decisivas aí. Na temporada 2026, são 7 gols marcados pelo Cruzeiro, e olha lá,
Cruzeiro, o 2-1 na URT. Ah, mas jogo de Campeonato Mineiro foi jogo de semifinal. Foi um gol importante, porque foi o gol que deu a vitória pro Cruzeiro no final das contas, né? Tava 2-0, a gente tomou um gol besta no final, mas o gol do Arroio foi muito importante. 2-2 contra o Goiás na Copa do Brasil. A gente tava perdendo o jogo, quando ele marca o gol de empate, e participou muito bem do jogo aquele dia. Vitória sobre o Remo por 1-0. Uma vitória muito importante, porque o Cruzeiro estava tentando sair da zona de rebaixamento, confronto direto, e a gente ganhou lá com um belo gol dele. Contra o Palmeiras, acho que não precisa explicar que é um grande jogo, né? Que ele marcou lá em São Paulo. Tivemos aí também o jogo contra o Flamengo, já na Libertadores, que ele faz o gol no Mineirão, e depois marca contra o Flamengo de novo pelo Campeonato Brasileiro, o gol de empate. E agora esse golaço no Clássico contra o Atlético. Assim, tem alguma explicação para um jogador crescer tanto e conseguir marcar esses gols assim nos jogos mais importantes da temporada? Lembrando que ano passado já teve aqueles 2 na Copa do Brasil ali no jogo-chave contra o Corinthians. Eu acho que, na verdade, a explicação é que ele realmente gosta dos jogos grandes, né? É um jogador que tem essa capacidade de chamar a responsabilidade. Muitas vezes também, né, sobra ali para ele, e ele tem o que a gente está falando aqui mesmo. Ele é um cara que não vai ter medo de tentar. Ele pode errar, pode fazer algumas jogadas que muitas vezes não dão certo. Eu até lembro do jogo contra o próprio Atlético, depois ele deu mais um chute que a bola acho que a bola bateu na zaga, né, e voltou, mas ele tá lá tentando, ele tá lá se esforçando. Acho que sobra muitas vezes para ele ali uma jogada, um espaço curto ele aproveita para fazer, né, também a jogada dele, cortar para dentro. Tem um drible muito qualificado também, né? O Samuel Lino que o diga, né? Tá até hoje aí escorregando aí pelo planeta Terra inteiro procurando um Arroio. Mas realmente é um jogador que não tem medo, né? Ele busca o jogo, chama a responsabilidade. É lógico que algum momento da temporada, esse ano mesmo, né? Ele passou por altos e baixos, não teve uma grandes jornadas pelo Cruzeiro, mas de qualquer forma acho que era mais uma parte física também, de entendimento do jogo, e ele também vai ganhando a confiança do próprio Arthur Jorge, né? E também entendendo as cobranças, né? Um jogador que foi, por exemplo, chamado a atenção no jogo, né, contra o Flamengo mesmo, né, quando foi substituído, e ali o Arthur Jorge já deu uma chamada nele no campo ainda, mas ele compreendeu, deu a entrevista depois falando que ele conversou com o Arthur Jorge, compreendeu a chamada de atenção, e é um cara que vem tentando aí mesmo, né, ser esse jogador expressivo nas decisões. O Cruzeiro pode contar muito com ele, e toda vez que ele pega a bola, eu já fico naquela ali, não, arrisca aí, Arroio, vai dar certo, e ele tem uma finalização que realmente é muito qualificada, porque aquele gol ali, eu vi algumas pessoas falando também, né, que foi falha do Everson, mas assim, é difícil você chegar ali, se você pular, talvez mais adiantado você possa até chegar, mas do jeito que foi ali, só se ele fosse o homem elástico do Quarteto Fantástico, para conseguir esticar mais o braço e tirar a bola, porque a curva que a bola fez foi muito bonita. Lembrou uns gols até de Premier League, né? Rola uns gols assim, foi muito bonito. E o Arroio é um jogador que o Cruzeiro vem lapidando, veio assim de um futebol europeu muito, né, afobado, talvez foi muito novo para lá, mas agora ele vem reencontrando o seu futebol. Espero que ele também chegue aí à seleção do seu país, porque eu acho que é uma boa peça aí também para eles, especialmente no que eu disse, na finalização, né? E assim, o ponto que me chama a atenção é que me parece que é o Arroio, que é o ponto que o torcedor mais cobra, assim, às vezes é da concentração do Arroio, do foco, né? Parece que ele entende o peso desses jogos e fica extremamente concentrado. Eu cheguei até a comentar sobre isso no Twitter, que, cara, quando o Arroio tá concentrado dentro da partida, ele tem coisas boas no seu estilo de jogo que ajudam muito o Cruzeiro, a questão do drible, ele é rápido, a batida na bola, essa questão que a gente falou da coragem, né, de não ter medo de tentar, e aí no lance do gol, você vê que o Matheus toca, ele domina, assim, meio que já ajustando a bola e bate. A gente até comentou sobre isso aqui ontem à noite, Josias, que a sensação que eu tive é que, assim, tem até algumas imagens, inclusive do nosso Gabriel Ribeiro, que dá pra ver o Everson meio que dando uma olhada pro lado pra tentar achar quem tava com a bola, e isso, assim, aliado a um chute de excelente qualidade do Arroio, atrapalhou totalmente. Eu não acho que foi falha do Everson, acho que foi muito mais mérito do Arroio do que propriamente falha do goleiro adversário, que inclusive tocou na bola, só que o chute foi com direção, foi forte, então assim, dificilmente o goleiro vai se ele faz a defesa, é aquela defesa tipo assim, nossa, todo mundo contra o seu time vira o Neuer, o fulano fez um milagre, porque foi um chutaço do Arroio. E é legal, né, ver ele conseguindo achar essas soluções com essas finalizações de fora, principalmente em jogos assim, como foi o de terça-feira, que o adversário acaba se retraindo um pouco mais. Eu acho aí, ô Caramujo, o principal da questão do Arroio, visivelmente, tá melhor fisicamente, né? Então, a gente cobrou muito aqui o Arroio, o nível que ele tava, e ele também pegou uma sequência legal, então cresceu num momento muito importante, e se tem o Cruzeiro aí ainda fazendo esses jogos aí para buscar vaga, né? Muito se deve ao que o Arroio tá permitindo aí. Tomara que terça-feira que vem tenha mais um repertório desse aí, se não puder ser com gol, que seja com assistência, com boa participação, indo para cima ali,
tem arriscado muito mais, né? Tá mais confiante e isso faz bem pro atleta, né? E a gente tem um ponto preocupante aí sobre a defesa do Cruzeiro, que vale a pena a gente abordar também, que a gente atingiu uma marca inédita nessa temporada, inclusive o Gabriel já vai jogar na tela aí, que é uma sequência de 6 jogos sofrendo gols. Algo que não aconteceu nem com o Tite. Mas enfim, era outro nível de adversário também, né, gente? Mas o Cruzeiro tá vivendo aí o seu momento de maior instabilidade defensiva nessa temporada aí, ó. As partidas em que sofremos gols, né? Vitória por 3-1 sobre o Mirassol, tomamos um gol de um pênalti bem controverso. Aí a vitória sobre o Corinthians 2-1, tomamos aquele golaço lá do Gustavo Henrique, né? E aí a gente, na verdade, já tá na ordem ali lateral, né? Aí tem o 2-1 contra o Flamengo, que a gente toma o gol no... Não, tá certo. O Cruzeiro 1-1 contra o Flamengo, o gol marcado pelo Paquetá, jogada de bola parada. Mais uma vez, bolas aéreas castigando o Cruzeiro. A do Corinthians também. É verdade. O Otávio sai mal e o cara mandou um voleio. É. Ele nem sabe fazer isso, mas contra o Cruzeiro ele soube. Aí o 2-1 contra o Flamengo, né? Que o Flamengo venceu lá no Rio de Janeiro. Uma atuação muito ruim do Cruzeiro em todos os aspectos, mas também no setor defensivo ali. Na vitória contra o Flamengo, eles fizeram um gol, mas poderiam ter marcado outros, né? Tiveram muitas chances claras, e agora esse empate contra o Atlético, que a gente tomou um dos gols mais incômodos, né? Tipo, quando você pensa assim, a defesa tá montada, faltou acompanhar e o próprio Otávio falhou no gol também. Aí a gente tem essa sequência lá, que o Cruzeiro foi vazado em 14 jogos seguidos entre o início da temporada e abril de 2025. É a pior sequência que a gente atingiu nesse tipo de situação. Mas tem algum fator específico para que o Cruzeiro tenha sofrido esses gols? É qualidade do adversário? É algum desencaixe do nosso time? Me incomoda porque, assim, os dois gols ali contra o Flamengo, né, no jogo do Maracanã, tem os erros do Cruzeiro, mas tem muita qualidade do Flamengo também de ter conseguido manipular o Cruzeiro dentro da sua estratégia. Os gols de bola parada incomodam também absurdamente, né? Corinthians e o próprio jogo ali contra o Flamengo, a primeira parte da Libertadores. Esse contra o Mirassol, assim, é um ponto que a gente debateu aqui, eu vi o pessoal debatendo também no Deus me Dibre, que é assim, no Eixo Azul, na verdade, que é o seguinte, o Cruzeiro, ele tem quase que parir uma bigorna para fazer um gol. E o adversário, assim, o Cruzeiro facilita muito a vida do adversário. E aí eu me lembro, logo naquele momento ali, pós-jogo contra o São Paulo, e aí foram rolando alguns jogos, e o Arthur Jorge falou sobre isso, né? O Cruzeiro, às vezes, o adversário não precisava de muito, né? E aí ele não estava desmerecendo, mas é tipo assim, não é como se fosse um adversário que elaborou muito bem suas jogadas para chegar e marcar um gol no Cruzeiro. Não, o Cruzeiro acabava facilitando esse trabalho do adversário. Então, isso tem me incomodado. Esse gol contra o Atlético Mineiro mesmo, você pontuou muito bem, né, caramba? Já defesa postada. Aí é uma sucessão de erros, o Atlético consegue trazer a bola de um lado para o outro, pouca pressão talvez ali do Arroio no Coelho, antes do Coelho fazer o passe, o Fagner que acaba não percebendo ali que tem o Renan Lodge, o Fabrício Bruno que percebe o Renan Lodge nas costas do Fagner, ele demora a fazer ali o movimento de acompanhar, e por fim o Otávio. Acho que naquele lance, no primeiro momento, até na transmissão cheguei a falar que não via tanto assim, uma culpa, digamos assim, do Otávio, mas cara, analisando friamente, o goleiro ali, acho que... E a fala do Renan Lodge no pós-jogo, né? Que ele fala que o analista dele passou para ele que o Otávio tem uma predisposição de se movimentar para fechar o cruzamento. Então é uma situação que o Otávio vem repetindo, que ainda não tinha sofrido gol. Mas quando você encara um jogador que tem, aí a gente tem que dar os méritos, né? Tem a qualidade como lateral esquerdo do rival, ele vai buscar essa finalização. Então é um ponto que preocupa esse número, essa sequência de gols sofridos, mas me preocupa ainda mais que na maioria das vezes o Cruzeiro facilita muito o lado do adversário. Não é como se o Cruzeiro estivesse encarando assim, ou passando por grandes problemas, pegando equipes super elaboradas, e ainda assim o Cruzeiro consegue facilitar o papel do adversário. Eu acho também que muitas das coisas que acontecem começa também por uma perseguição também errada ali no meio campo, né? O Cruzeiro tem uma dificuldade maior também de travar essa jogada do meio campo. Eu acho que, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, o Romero estava muito sobrecarregado por causa da marcação que não ajudava, especialmente o próprio Gerson. A gente até comentava isso ontem, né? Numa possibilidade do Cruzeiro até ter mais um meia para tentar liberar o Gerson e evitar com que ele fique aí realmente nessa questão defensiva. Mas aí depois eu acho também que a defesa tá sempre atrasada no lance, né? O Cruzeiro, ele tá sempre 1, 2, 3, 4 segundos atrás daquele lance, e aí acaba tomando esses gols, como aconteceu no caso até mesmo do próprio Fabrício Bruno, né? Quando ele viu ali que o Lodge já estava passando, já era tarde demais. Na hora que o Lodge pegou e finalizou, o Fabrício Bruno estava chegando ainda, né? Então, realmente é muito complicado a gente ver essa falha de posicionamento do Cruzeiro, porque é uma coisa que vem sendo recorrente. E o que também me incomoda, assim como o Pedro disse, é a questão da bola aérea. Assim, se você observar o jogo do Cruzeiro, nessa bola parada, o Cruzeiro não ganha absolutamente nada. É uma coisa assim,
é muito característico do clube, porque a gente tem zagueiros que têm boa estatura, mas nem no ar eles conseguem ganhar. Por exemplo, teve um lance, acho que foi até mesmo o Vitão, né, do Atlético, que ele conseguiu ganhar do Fabrício Bruno, que saiu atrasado novamente, não conseguiu nem sair do chão. Então isso também incomoda bastante o Cruzeiro, além de não conseguir dividir, né, disputar essa bola aérea. O Cruzeiro tem muitos problemas no segundo momento do jogo, no rebote, ou então numa bola que sobra dentro da área, que sempre sobra no pé do adversário, fica complicado para o Cruzeiro, né, ter essas falhas sucessivas. É algo que precisa ser trabalhado ali dentro da toca, né, para evitar essas coisas e talvez fazer uma marcação também mais ajustada e mais apertada. Saiu de novo. Isso, eu queria falar, inclusive, daqui a pouco ele tá de volta. Mas assim, um ponto que vocês acabaram passando muito, que não é só estatura, né? Que a gente muitas vezes, e até o Arthur Jorge, quando foi perguntado sobre isso, falou de, nós temos vários jogadores que são mais baixos. Claro que botar Gabriel Veron para marcar Fabrício Bruno, igual aconteceu no Cruzeiro e Flamengo, não vai funcionar. Você precisa ter jogadores com uma condição física capaz, assim, mas o Cruzeiro, ele incomoda muito que a gente tomou vários gols, né? Eu lembro do gol do Choca, aquele gol da Chapecoense e tudo mais, que eram jogadores do Cruzeiro altos, tipo Jonathan, tipo Gerson, assim, não saltando na jogada. E o Fabrício Bruno também, que era um jogador dominante na bola aérea na temporada passada, esse ano tá com muita dificuldade. Inclusive, teve até um momento daquela fake news muito boa, né? De que o Fabrício Bruno não cabeceava mais a bola porque tinha feito implante. Confesso que eu gosto desse tipo de resenha do torcedor. Mas, obviamente, não é verdade, né, gente? Mas, enfim, teve esse momento ali. E, assim, a gente não resolve o problema aí. No jogo contra o Atlético, o Vitor Hugo, que é muito bom de cabeça, ele teve 2 oportunidades. Pra nossa sorte, ele não tava num dia muito feliz ali na finalização. E o Vitão, que entrou também, moleque, fazendo estreia. Você vai deixar livre ali, cara? É um jogador alto. E um ponto, assim, claro que teve toda a situação lá, mas é porque o Atlético não teve, para a sequência, quando começaram a ter as bolas, a lançadora de bola aérea, não tinha mais o Juan, né? O Trey Soutinho, inclusive, fez gol no Cruzeiro, né? Já de bola parada. É um jogador que tem essa característica, então é um ponto aí que, para mim, como disse a Rafa ontem, né? É o gargalo desse trabalho do Arthur Jorge. O Léo Gimenez, né, o nosso na geral, tava lá no camarote, ele trabalhando lá na transmissão, e aí num certo momento ele olhou pra trás, a gente assim, falou, cara, eles acertam todas, no sentido de, pelo menos cabecear, o Atlético cabeceava, e isso me incomoda demais também. O Léo tava invocado? Tava. Ele tá sempre invocado. Sempre, ele foi bravo no jogo. Ô, Caramujo, na hora que eu ia falar aí, alguém me ligou aí de novo. Mas o que eu vejo do Cruzeiro aí, nos gols que o Cruzeiro toma, na maioria das vezes, parece assim... Não sei se acho que é excesso de confiança não, mas sempre, vamos deixar pra ver o que vai rolar, sabe? Se a gente pegar o gol contra o Atlético Mineiro mesmo, o Wesley ali perde a bola 2 vezes. Aí depois, o Gerson, ele podia ter feito uma falta na entrada da área, não faz. Aí a bola vai lá pra direita, aí começa a circular, aí o Bernard vem carregando, sabe? O Arroio não encurta no Coelho. Fica o Cruzeiro posicionado ali, aí o Fagner não vê que o Lodge vai passar, o Fabrício não acompanhou, o Otávio, um monte de coisa que um vai deixando, e na hora que vê, tomou o gol, né? Aí a gente pega, hoje passou até na timeline de novo o gol do Flamengo, lá na Copa Libertadores, o primeiro do Arrascaeta. O Pereira vai lento para acompanhar o Léo Pereira, aí ele toca, o Gerson volta andando, aí o Arrascaeta passa do William assim como se não tivesse ninguém. Aí vem o Romero, não encurta no Pedro, o Pedro faz o pivô. E aí o chute do Arrascaeta, sabe? É sempre deixa, na hora que vê acontece o gol. Nunca um Cruzeiro, perdeu a bola aqui, faz uma falta, velho. Mata a jogada, começa de novo, sabe? Sempre, às vezes, deixando e acontece isso aí. É bem por aí. E essa questão dos gols, né? Você vai analisar, assim, como saiu cada gol nesse jogo aí. Contra o Mirassol, é um lance que a bola tá com o Cruzeiro, o Fagner tenta aquele chute besta, né? De longe ali. E tinha o Arroio livre. Isso. Aí a gente acaba tomando o contra-ataque, e no contra-ataque tem o pênalti. É questionável ali a penalidade, porque, pegou no braço, pegou na coxa antes e tudo mais. Enfim, mas aí, de pênalti, o Reinaldo faz o gol. Aí contra o Corinthians, bola parada. Tem o erro do Otávio e o golaço do Gustavo Henrique. Contra o Flamengo, uma falha coletiva, né? Até o Léo Ortiz, se eu não me engano, ele tá com o Caio Jorge na origem do lance. Isso. Sim. E aí ele salta por trás da marcação, o Gerson pula e não acha a bola. O Léo Ortiz cabeceia na trave, no rebote, ninguém do Cruzeiro chega no rebote e o Paquetá faz o gol. No 2-1 lá do Rio de Janeiro, no 2-1 do Rio de Janeiro, aí já é um jogo que tem 2 gols que saem de uma maneira muito parecida, com o pivôs do Pedro, que a defesa do Cruzeiro marca muito mal, né? E ali aquele do Samuel Lino, eu confesso que até eu falei, tinha que ter deixado o Samuel Lino bater de canhota, né? O William deu aquele carrinho lá. Louco. Mas aí quando o Otávio tomou esse gol do Lodge, eu falei, o Lino tinha muito mais ângulo do que o Lodge, né? E o Otávio tava bem posicionado pro lado esquerdo, o canto tava aberto. Então,
sei lá, estou chateado com o goleiro Otávio por essa falha aí, inclusive. Mas aí tem o gol do Lino e tem o gol do Arrascaeta também. O do Arrascaeta é até um gol de assim, mais qualidade mesmo, né? O chute que ele acerta ali é um chute de rara felicidade, nem tão raro assim para grandes jogadores. E aí o gol do Lino com o drible e aquele desencaixe de marcação toda. Contra o Flamengo aqui, a gente tomou só um gol por sorte, porque o Pedro não estava numa jornada muito feliz, né? E foi criticado, né? Mas várias oportunidades. Foi bem criticado aí, né? Várias oportunidades na cara do gol, e esse gol do Atlético, assim, com a defesa montada. Então, assim, não é que a gente tá tomando gol de um jeito, né? O Cruzeiro tá tomando gol de várias formas, e não é tipo, é o Fabrício Bruno, ou é o Jonathan, ou é o João Marcelo. É o sistema, né? O sistema do Cruzeiro, ele tá um pouco desencaixado, e nesse jogo contra o Vasco agora, a gente vai ter uma situação de jogador de uma dupla de zaga, possivelmente reserva. Até vi essa mensagem aqui do Marcelo de Paula de Miranda. Se o Cruzeiro poupar os titulares, quem será a dupla de zaga contra o Vasco? A gente não vai fazer o campinho hoje, que vai deixar para amanhã, né? Faz mais sentido ser na véspera do jogo, mas força o Jonathan? Não, eu não forçaria. É João e Vidalba? João e Vidalba. Pra mim também, João e Vidalba. E eu acho que o João entrou bem no clássico, tá? Acho, mais uma vez. E aí tem que levar um menino, né? Pra dar uma poupada no Vidalba, né? Leva o Kelvin, né? Ele é o zagueiro do... Porque ficar só também noticiando. Subimos 7 meninos em definitivo profissional. E aí na oportunidade que tem, o menino não vai nem pro banco pra poder jogar alguns minutos. Você acha que o João serve pra jogar no profissional, Pedrinho? Nossa, ainda não tá pronto não. O Kelvin serve mais. Mas se tem uma coisa que o João faz, serve, né? Porque tá no nome dele. Então, definitivamente, o João serve. Samuel gosta dessas graças. Eu sabia. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo pra você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!